Oi, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e hoje é dia de leitura que incomoda. Antes de mais nada, gosta de livros, clubes de leituras, unboxings? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações ficam na caixa de descrição, e se você estiver assistindo do celular, assim que curtir deve aparecer a ferramenta de hypar, que tem ajudado muitos canais que estão em crescimento. Bom, como eu disse, hoje é dia de comentar sobre uma leitura que me incomodou em vários momentos. E a gente costuma dizer lá no meu clube de leitura, que é o Fantasticai, fica o convite para você se inscrever lá também. Se a gente passa por um livro e ele não mexe com as emoções, é uma história que não funcionou, ela vai ser completamente esquecida. O livro que mexe com a gente, que incomoda, que faz a gente sentir raiva, que faz a gente sentir, é aquele livro que traz boas reflexões. E é o caso de Debaixo da Pele, do Renan Freitas, o primeiro livro do autor, que vai começar já com uma situação bastante incômoda. Nós vamos encontrar o Álvaro, que é um homem rico, influente, branco, que está sendo acusado de violência contra a sua estagiária. E ele está completamente indignado porque não existem provas físicas, apenas o depoimento da estagiária. E como assim, né? Como que um depoimento, a fala de uma mulher contra ele vai ser o suficiente para condená-lo? Então ele passa por muitos desses questionamentos, tentando entender por que esse depoimento pode ser tão decisivo, mas é claro que a gente entende que não é só ele que fica um pouco incomodado com isso. O próprio sistema judiciário ainda não entendeu ou absorveu essa legislação, essa forma de ouvir a vítima, dado que a maior parte dos juízes ainda são homens brancos, vindo aí de famílias tradicionais e que têm uma certa resistência em relação a esse depoimento. E aos poucos a história também vai mudando, a gente vai sair do Álvaro e de todas essas angústias dele e chega até a Bruna, que é a estagiária e que vivencia uma situação de desigualdade, não apenas profissional, mas social, que a coloca numa situação que é bastante complexa. Então, desse incômodo do Álvaro, que sabe que mesmo que inocentado, ele vai carregar a mácula dessa acusação para o resto da vida, a gente vai passando aí para entender um pouquinho da estrutura social, né, caminhando desse homem rico, empresário, vai caminhando ali por alguns outros personagens, uma fábrica que está prestes a ser declarada, né, a entrar em falência, do desespero do dono dessa fábrica que vai procurar alternativas para que ela continue funcionando, de funcionários que vivenciam, né, o esplendor das pessoas que estão mais alto na hierarquia e que gastam um dinheiro que não ganham e que sentem um incômodo e que vão buscar uma alternativa também para essa questão, ou de pessoas que estão, inclusive, no próprio crime organizado e vão se aproveitar de brechas ali para ir se infiltrando e aumentando o seu poder. Então é toda essa discussão que a gente vai encontrar em Debaixo da Pele e que é um retrato, um panorama aí de muitas grandes cidades. E algumas das cenas me incomodaram bastante, né? Enquanto mulher, eu vivenciei e eu não só comigo, mas como com todas as mulheres ao meu redor, situações em que realmente essa distância de poder, né, ela é evidenciada a todo momento. Então, eu fiquei bastante incomodada, principalmente na hora que a gente tem, por exemplo, o próprio júri, que foi feito por 3 juízes homens, que vêm aí de famílias tradicionais, e 2 juízas mulheres, e era muito claro qual que seria a decisão deles, até passar por uma discussão dentro do escritório de advocacia, em que nós temos um advogado e 2 advogadas conversando sobre a questão do depoimento da vítima e de como uma delas, uma jovem advogada, acredita no mundo lindo dela, que isso dá muito poder para as mulheres.
como se as mulheres tivessem poder em algum momento, dados os números que nos rodeiam, e que eu vou chegar lá. Então, nesse início do livro, eu fiquei muito incomodada, porque ele diminui tanto o depoimento da vítima, e a gente sabe que mesmo com o depoimento da vítima, uma quantidade absurda de criminosos têm a sua sentença afrouxada quando não é negada, né? Nós tivemos recentemente uma situação nesse sentido, em que o poder financeiro ele acaba sendo maior do que o depoimento de uma vítima. Então eu fiquei bastante incomodada nesse início, na conversa dessas advogadas, porque é isso também, às vezes nós temos mulheres que estão aí nas suas bolhas de privilégio, que não conseguem perceber o que acontece no dia a dia de milhares de mulheres. E daí eu ter falado que leituras que incomodam é que são permanentes, porque as discussões que elas suscitam são muitas. Eu, durante muito tempo, queria entender a intenção do autor. Mas eu quis continuar porque eu queria entender esse lado da vítima, até conhecer a Bruna, a própria história de vida dela, e entender que a justiça, ela tem alcances distintos, infelizmente. Tem um trecho muito interessante em que se não me engano era um peão de obra, ele está discutindo, né? Hoje é o julgamento daquele empresário rico, e ele fala que, bom, a questão toda aqui é quem tem dinheiro e quem não tem. E é uma história que eu achei super fluida, a escrita é muito boa, a gente vai percebendo ali todas as descrições e todos os trâmites jurídicos, toda a terminologia jurídica, ela fica muito fácil, muito palatável de entender, e que vai trazer personagens que são ambíguos, que estão ali naquele cinza, que é onde a gente mais gosta, porque eles são reflexo de todos nós, né? Então, esses personagens são todos eles ambíguos e que vão trazer então mais camadas para a história do autor. E para mim, ele é um reflexo sim de um sistema que falha de novo e de novo e de novo com os mais vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil de violências sexuais contra as mulheres foram registradas entre 2015 e 2023. 500 mil. Em 2023, foram quase 84 mil casos de estupro aqui no Brasil. E, como se fosse pouco, né? Evidentemente, a violência sexual contra mulheres negras é ainda maior. Outro dado que é preocupante: 81% dos casos de violência acontecem dentro do espaço doméstico, dentro de casa, aquele ambiente onde a gente imagina, presume-se estar segura. E por conta disso, mais de 100 mil medidas protetivas foram descumpridas no Brasil. Então, com todos esses números, a gente entende que é preciso sim discutir e que é um assunto que está longe de ter uma resolução. Então, que as medidas elas são necessárias, é preciso um entendimento em relação do que acontece com a mulher e a gente precisa ler, debater, discutir, tentar entender todos os lados. A violência contra a mulher no Brasil, ela também é um problema estrutural, que vem aí na esteira da desigualdade de gênero e do racismo também. Lembrando que eu não sou advogada, fiz a leitura, fiquei incomodada, fui ler algumas outras coisas, porque é um assunto, sim, que me rodeia. Sou mulher, tenho irmãs, tenho mãe, tenho amigas, tenho filha, e queria trazer essa indicação para vocês, para que leiam, para que se irritem, que fiquem com raiva, que discutam, que busquem alternativas e que entendam que o problema também ele é estrutural, no sentido de que não é apenas a questão, não é apenas a violência contra a mulher. Nós temos um problema social que acaba acarretando uma série de outras violências. E eu acho que é isso que essa história escancara, de certa maneira. Fica aí a dica. Vou deixar o perfil do autor aqui na caixa de descrição. Vou deixar também uma resenha lá no meu perfil do Instagram. Dê uma olhada e vamos discutir um pouco mais esse problema. Espero que você tenha gostado. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!